Olá, jovem! Está começando mais um Falando de Parapente e hoje nós vamos falar sobre um assunto levemente polêmico. É a distância entre os mosquetões. Tá? Eu vou pedir já para você se inscrever no canal, deixar seu joinha, compartilhar esse vídeo e também me seguir no Instagram e no Facebook, tá certo? A página Falando de Parapente no Facebook. Aproveita, manda um vídeo aí da sua rampa falando: ô pessoal do Falando de Parapente, aqui é não sei quem, não sei da onde. Quero mandar um abraço para vocês. Pá, filma com o celular deitado, manda aqui para mim, para esse endereço que eu coloco aqui assim que der. Tá certo? Vamos falar hoje então sobre essa questão levemente polêmica que é a distância entre os mosquetões. De um tempo para cá tem se falado muito com relação à distância dos mosquetões e principalmente porque a fabricante nacional, a Sol, ela estipula e até manda junto com a vela uma fita métrica para você colocar no mosquetão e medir até o outro mosquetão. Né? Eles recomendam que dependendo, né, do tamanho do parapente, se ele é um tamanho S, é 40 centímetros a distância entre os mosquetões, se ele é M, é 42 centímetros, se ele é L, é 44 centímetros e se é XL é 46 centímetros. Então, na prática, entre um parapente S e um parapente XL, o Small e o Extra Large, tem 6 centímetros de diferença. 6 centímetros de diferença é aproximadamente isso aqui. Nós estamos falando aí de 4 dedos, nem isso. Não, 4 dá mais. Há uns 3 dedos e meio. Né, de diferença entre uma medida e outra. Eu tive conversando, né, com instrutores, né, e o que é dito até nos manuais das Seletes, da Sol, é bom lembrar que assim, nenhum fabricante, que eu me lembre pelo menos ou que eu saiba, e se alguém souber me fala, dá essa recomendação da distância entre mosquetões. Acho que a Sol foi pioneira em dar essa distância. Os fabricantes de Select também, eles variam a abertura desse ventral, né, desse tirante que regula a abertura dos mosquetões. Ele varia até um certo tamanho, de fabricante para fabricante é um tamanho, mas eu não vi nenhum absurdo, né, nenhum que fosse 80 centímetros, né, e nem outro que fosse muito apertadinho, quer dizer, ele fecha ali até um certo ponto e abre até um certo ponto. Então, os fabricantes também, eu não vi nenhum fabricante que desse essa recomendação das medidas, tá? Então, se algum fabricante, além da Sol, dar essa recomendação, você me fala. Mas eu entendo até porque existe essa recomendação, porque o que não é medido, né, não dá para ser... o que não tem medida não dá para ser mensurado, né, no caso. Então, se você vai homologar um parapente, né, você vai fazer testes com ele, você tem que padronizar. E eu tenho a impressão que essas medidas foram usadas exatamente para homologação, né? Então, você manda o parapente para homologar lá na certificadora e eles vão usar uma medida padrão. Para quê? Para garantir que o resultado que eles deram é com essa medida padrão. Se acontecer de estar maior, eles não garantem o comportamento do equipamento, né? O problema é o seguinte, como eles não poderiam, gastariam muito para homologar uma S voando com 40 centímetros, né, uma Small com 40 e também com 46, fazer 2 voos fazendo as mesmas manobras, tudo. Então padronizaram que o S é 40 e que o XL é 46, né, já mais ou menos no tamanho do piloto, então meio que usaram esse padrão e assim foi. Aí eu fui perguntar o que poderia acontecer se você usar fora do padrão. Aí surgem várias teorias do que pode acontecer, mas nenhuma delas assim comprovadas, tá? Algumas pessoas falam no seguinte, que quando você usa, por exemplo, a Select muito aberta e você jogaria muito o corpo, né? Você daria muito comando lá na vela e o centro de pressão ficaria muito fora do que deveria estar. Então, joguei o corpo para a direita, joguei perna, joguei tudo, rolei por cima do tirante quase. Então, o centro de pressão mudaria, né?
você estaria dando mais carga de um lado da vela, o que aceleraria ela, e o outro lado estaria mais suscetível, com carga alar menor, e estaria mais suscetível a um stall ou de repente a um colapso. Há controvérsias, teria que botar um torquímetro em cada um dos tirantes para ver se realmente isso acontece, se isso daí não se equilibra, não entra num equilíbrio quando isso acontece. Aí a gente vai para o outro lado. O pessoal que faz acro geralmente usa o ventral aberto, na abertura máxima que a Celete permite. Por quê? Para dar mais input lá, né? Mais comando lá na vela. Então, você tendo um mosquetão mais aberto, você tem mais comandos lá em cima. Por consequência, você também recebe mais resposta da vela. Então, o pessoal de acro costuma voar com os mosquetões numa distância, na máxima distância possível, e nem por isso acontece de jogar corpo todo para um lado e estolar a vela ou qualquer coisa desse tipo. Então, há alguma controvérsia em tudo isso. Tem pessoas que falam assim, olha, tem que usar na medida porque a medida vai garantir que a vela não colapse, que não... Ok, mas eu conheço gente que voa... Aliás, vou até narrar uma situação minha. Eu não sabia que existia essa distância, né? Então, desde o começo, eu sempre usei aberto máximo, porque eu sou grandão, né? E nas medidas, né? No 46 centímetros, o tirante ficava bem aqui me espremendo mesmo. 46 centímetros é pouco, né? Para mim ali vai ficar confortável com uns 52 mais ou menos. Aí fica confortável o tirante. Então eu sempre usei aberto e nem por isso sofri colapso nem nada. Talvez recebesse mais quando a vela estivesse voando num ar mais turbulento, eu estava sentindo mais ali no corpo, né? Mais na cintura aqui, ó, esse movimento. Mas em compensação também qualquer mudança de peso minha eu já influenciava. Então, esse é um assunto que muito provavelmente eu vou chegar no final sem ter uma conclusão. Falar assim, não, isso é lei. Porque existem várias vertentes e cada vertente fala uma coisa. O que eu posso dizer para você? E é uma dica que eu vi até num vídeo do Flybubble. Eles falam o seguinte, que quando o ar está turbulento, quando está muito balançado, você tem que pegar e dar uma fechadinha na distância entre os mosquetões. E aí, eu não sei, talvez o ideal é você pegar um liquid paper, lá, um branquinho, e fazer algumas marcações nessa fita ventral. Talvez seja uma dica. Qual que é o lance? Botar o tamanho apropriado para o tamanho da sua vela, né? Se ela é uma vela M, é 42 centímetros, então você marca lá 42 centímetros. O ar está turbulento, você vai puxar ali até chegar no 42 centímetros. Você vai voar padrão do jeito que estabelece o fabricante, você vai estar muito bonitinho. Aí o Flybubble fala o seguinte, que quando o ar está calmo e tranquilo, você pode abrir um pouquinho. Então aí você abre um pouquinho e você vai dar mais input na vela. Eu uso esse termo input. É mais comando na vela com o ventral um pouquinho mais aberto, com os mosquetões um pouquinho mais distantes. Tem grandes problemas nisso? Ideal é o seguinte, conversa com o seu instrutor, conversa com o pessoal da rampa, pessoal que já voou com o tirante mais aberto, com o tirante mais fechado, o que já passou, o que não passou, para você tirar dúvida. Eu vou dizer para você que eu não vejo grandes diferenças e talvez grandes problemas, mas eu não sou o detentor da verdade, não sei, não sou fabricante. O que eu acho é o seguinte, que a fabricante garante o comportamento do parapiente, a certificadora também garante o comportamento do parapiente, ou seja, ele vai se comportar como uma vela A, ou como uma vela B, ou como uma vela C, desde que as medidas estejam sendo respeitadas. Por quê? Porque foi feito o teste nessa medida, então o comportamento foi esse. Pode ser que quando você altera aqui, vai alterar alguma coisa que vai mudar alguma coisa, mesmo sendo 6 centímetros, um golinho assim. Eu, de verdade, isso é opinião minha, tá?
Eu acho que 6 centímetros aqui embaixo, na distância dos mosquetões, não vai causar grande mudança ali em cima, nem no arqueamento da vela e nem no quanto você vai colocar de peso em cada um dos lados aqui, né? No deslocamento do centro de pressão. O que isso pode significar? 3 centímetros, né? 4 centímetros. Então, não sei, eu sou meio cético nisso aí, eu vou ter que me aprofundar um pouco mais para ver se eu entendo isso. Se você tem alguma informação que dê para agregar, porque eu vou dizer o seguinte, eu virei atrás dessa informação, hein? Olhei apostila, olhei livro, olhei vídeo na internet e não achei nada que fosse assim, falasse, não, é regra, isso aqui é o certo. Não achei nada que falasse isso. Então, o que eu vou dizer para você é o seguinte, se você quer voar dentro do padrão que a fabricante fala, que vai garantir que o comportamento do equipamento seja aquele, você já sabe. Small 40 centímetros, médio 42 centímetros, L, a large 44 centímetros e a XL 46 centímetros de distância entre os mosquetões, certo? Se você conversar aí com o pessoal e achar que por bem, talvez abrir um pouquinho, talvez diminuir um pouquinho, né? Conforme esse parâmetro. Mas se você tiver informação, me avisa, tá certo? Eu acho que vale essa dica de turbulência você manter nesse padrão, tá? Que você vai receber menos resposta da vela. E no ar calmo, num lift tranquilo, acho que não tem grandes problemas também aí abrir esses 6 centímetros ou um pouco mais aí para você dar mais comando com o corpo e sentir mais a vela. Tá certo? Eu quero aproveitar aqui, ó, agradecer o pessoal do Unidos do Voo, mais uma vez, eu vou postar aqui. O Batoque Fly, o Saulo Braga.tv, o Rômulo PQD, o Fabrício Oliveira, o Bruno do Capacete Verde, o Lessa Fly Cadeirante e o Adam, da família Adam, tá certo? Se inscrevam no canal deles e Batoque Fly é no Insta, tá? E aí você vai ficar aí antenado nas coisas que rolam sobre parapente, tá certo? Eu não sei se esse vídeo aqui esclareceu alguma coisa para você ou se ele complicou um pouco mais sua vida e deixou você com mais dúvida. Vou dizer para você que eu também tô com dúvida, né? Mas eu achei importante falar sobre essa distância dos mosquetões aí. Se você tem alguma informação, deixa aqui. Se você não tem, a gente vai junto procurar. E se eu achar alguma coisa, eu trago aqui de novo, tá bom? E eu volto então daí falando de parapente. Valeu!